Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Se Deus permitir, voltarei ao Rio amanhã, com a sensação de que, a despeito de todos os problemas e lutas pelas quais estamos passando nesse tempo tão adverso, Deus tem abençoado o seu povo na cidade de Fortaleza. A Igreja Jardim Botânico, ali no Rio, tem orado pela igreja aqui, e eu peço a vocês que orem por nós também. Somos igrejas co-irmãs, servimos ao mesmo Deus e Pai. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e peço a Deus que siga abençoando os pastores dessa igreja no cumprimento da missão. Hoje à noite eu quero trazer uma palavra aos pastores, encorajamento, mas também a todos os membros, a todos os crentes em Jesus aqui. Nós temos tratado sobre a teologia pastoral, falamos sobre qualificações, atributos, tentações do pastor, falamos sobre a pregação da palavra, a importância da audição, a arte de ouvir a pregação da palavra. Existe uma dupla responsabilidade, tanto da parte daquele que prega, quanto da parte daqueles que ouvem. Hoje eu quero falar sobre a necessidade do encorajamento e como Paulo faz isso de uma forma tão especial, escrevendo ao pastor Timóteo. Por favor, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, leremos o verso 8. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Um dos lugares mais especiais e muito oportuno para se visitar na cidade de Roma é um lugar que por vezes os turistas passam, embora seja bem naquele centro histórico da Roma antiga. É um lugar chamado Prisão Marmetina. Foi onde, muito provavelmente, Paulo passou seus últimos dias. É um lugar, ainda hoje, escuro, úmido. Eu fico pensando nos últimos dias do apóstolo Paulo naquele lugar. O grande apóstolo Paulo, o maior teólogo da fé cristã. E foi dali, naquelas circunstâncias extremamente adversas, que Paulo escreveu a sua última carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo é um testamento de fé ao seu filho amado Timóteo. E é uma carta riquíssima. E é fundamentalmente, tal como a primeira, não apenas um documento de instruções gerais, mas, sobretudo, uma palavra de encorajamento a um pastor, filho na fé, amigo querido, a pessoa mais próxima ao apóstolo Paulo, que estava enfrentando muitas lutas e provações. E Paulo, então, reúne forças, energia e escreve esta carta. E o texto que nós lemos, a perícope, que vai dos versos 1 a 13, constitui o coração da carta a Timóteo, o grande encorajamento. E a pergunta passa a ser a seguinte: como é que um pastor desanimado, sob aflições e dificuldades, pode ser encorajado? E essa é uma pergunta importante porque, na atual conjuntura, há muitas pesquisas, sobretudo nos Estados Unidos, é impressionante o contingente de pastores que abandonam o ministério por desânimo, por aguda tristeza, por lutas dentro e fora da igreja. E Paulo, um experimentado pastor, calejado, na última hora, na sala do martírio, escreve uma carta de encorajamento. E ele diz para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Percebam que essa perícope, no verso 1, começa dando para nós a fonte, a residência, o lugar de onde flui toda a graça necessária para que possamos, seja o pastor ou qualquer outro cristão, suplantar as dificuldades e vencer.
Ele diz assim no verso 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo estava enfraquecido. Um pastor, por mais experiente que seja, ele pode ser enfraquecido. Um cristão, por mais genuína que seja a sua fé, ele pode se sentir desanimado, abatido. Por isso Paulo diz: Tu, pois, filho meu filho, é um conselho de um pai para um filho. Você precisa se fortalecer. E a força é a graça. E a graça está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fonte primária para que o pastor receba condições de continuar no ministério e ser vitorioso no cumprimento da vocação que o Senhor lhe confiou. Mais à frente ele vai usar 3 metáforas para reforçar o encorajamento. Timóteo é comparado a um soldado que deve ser dedicado ao ofício. Você não é um civil, você é um militar, foi arregimentado pelo grande capitão, e você precisa se colocar como um soldado disciplinado, dedicado. Ele exorta Timóteo a ser um atleta disciplinado. Só quem concorre ou quem compete segundo as normas será coroado. Aquele era um mundo greco-romano onde os esportes, os jogos estavam em vigor, as pessoas sabiam disso. E Timóteo então está sendo orientado: seja um atleta disciplinado, precisa ter disciplina para que você consiga vencer. E Timóteo também é exortado a ser um agricultor paciente. O agricultor é o primeiro a colher os frutos se tiver paciência. Falamos sobre isso hoje de manhã. Então, ele é um soldado dedicado, um atleta disciplinado e é um agricultor paciente. Paulo está, de forma muito pedagógica e pastoral, encorajando um pastor desanimado, abatido. Eu quero lembrar aos irmãos que a atividade pastoral não é atividade para criança. Não pode ser neófito, tem que ter maturidade, porque é um ofício, uma função extremamente pesada. Razão pela qual a igreja deve orar dia e noite, noite e dia pelo pastor, ou pelos pastores. E mesmo debaixo da oração dos santos, é possível um pastor, por circunstâncias, variadas circunstâncias, se sentir desanimado. E agora Paulo chega no verso 8, e ele faz o maior dos encorajamentos: lembra-te de Jesus Cristo. Tenho dito à minha igreja, ali no Jardim Botânico, que uma das maneiras mais eficazes de aprender a Bíblia é dialogar com a Bíblia, conversar com o texto bíblico. E essa expressão, lembra-te de Jesus Cristo, verso 8, impõe a nós uma pergunta: é possível um pastor se esquecer de Jesus? É possível um cristão esquecer-se de Jesus? Porque, à primeira mão, me parece que é isso que está acontecendo. Lembra-te de Jesus Cristo. Parece que Timóteo havia se esquecido, é isso mesmo? Bem, essa é uma passagem muito interessante, porque Deus conhece a nós mesmos mais do que a gente. Deus sabe que a natureza humana é propensa ao esquecimento, razão pela qual, quando o Senhor libertou o povo do Egito, foi estabelecido o memorial da Páscoa, o memorial da redenção, que depois foi ressignificado por Jesus. Nós celebramos a ceia para trazer à memória a obra perfeita, suficiente, definitiva de Jesus em nosso favor. Então nós precisamos de tempos em tempos rememorar quem Deus é e o que Ele fez em nosso favor na pessoa do seu Filho. E o que Paulo está fazendo aqui é justamente isso. O verbo lembrar aqui, o antônimo, nós conhecemos bem. Há muitas palavras no vocabulário usual da língua portuguesa que foi incorporado do grego. Por exemplo, se eu perguntar aos irmãos o que significa a palavra amnésia, qual é a resposta? Esquecimento. Sim, isso mesmo. Amnésia significa esquecimento. O verbo que Paulo usa aqui, o antônimo, é anamnese, que é memória. Paulo está dizendo para ele: ative a sua memória. Lembra-te de Jesus Cristo. E ele vai qualificar Jesus. Por que isso é interessante notar? Quando nós passamos por problemas, provações, lutas, dificuldades, nós sofremos um processo de embaçamento da visão.
Nós temos a nossa memória enfraquecida em relação às promessas do Evangelho. E Timóteo não era diferente de nós. Timóteo, por conta das circunstâncias que ele estava vivendo, sofreu esse processo de embaçamento da visão, de enfraquecimento da memória. E Paulo, experimentado pastor, a despeito de estar preso e com a sentença de morte, com a espada do soldado romano no pescoço, daquele calabouço, na prisão marmetina, ele escreve: lembra-te de Jesus Cristo. Esse é o maior encorajamento que uma pessoa pode receber. Trazer à memória quem é Jesus. Não é um ídolo. Não é alguém forjado pela mente humana. Ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o agente da criação, o ser através do qual tudo foi feito e sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele não é apenas Senhor da igreja, ele é Senhor do cosmos, da criação. Ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Terra está girando nesse exato momento a 150 mil quilômetros por hora, e quem sustenta todo esse universo é Cristo ressurreto. E quando nós paramos para pensar sobre quem é Jesus, os nossos temores se dissolvem como gelo na presença do sol. E Paulo está fazendo isso. Ele não está dizendo para Timóteo: você é o brasileiro, não desiste nunca. Ele não disse: você é o cara. Ele disse: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. E aqui nós encontramos duas grandes verdades sobre Jesus, que, na verdade, são o coração. Essas duas verdades formam os dois grandes pilares que sustentam a fé cristã. Duas verdades sobre Jesus que são inamovíveis, inegociáveis. Quando ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, Paulo vai aqui apresentar, pelo menos podemos inferir isso, três verdades subsidiárias. Vejam, quais são essas verdades? Primeiro, Jesus morreu por nossos pecados. Se eu digo que ele é o ressuscitado, eu estou pressupondo que ele morreu. Então Timóteo deveria trazer à memória que os seus problemas, embora reais, eram nada, absolutamente nada, se comparado ao problema maior que foi resolvido. E qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é o pecado que nos separa de Deus. E quando eu lembro que Jesus Cristo é o ressuscitado, que morreu por meus pecados, o caminho de volta para Deus foi aberto pelo vivo e precioso sangue de Cristo. De modo que é importante trazer sempre à memória isso. O nosso maior problema foi resolvido por Cristo naquela cruz. Ele pagou por nossos pecados. Não há mais culpa nem condenação. Temos livre acesso ao Pai. Por isso Paulo dizia que viver é Cristo e morrer é lucro. O principal problema foi resolvido. E as demais coisas, por mais adversas que sejam, nós receberemos graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça que Paulo ouviu dos lábios do Senhor. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então percebam, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse capítulo 15 da carta aos Coríntios é um capítulo preciosíssimo. Paulo apresenta aqui um credo, ainda há pouco recitamos o credo, uma transmissão de conteúdo, de dogma. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que é que Paulo está dizendo? Não houve acréscimo nem subtração. Eu entreguei o que recebi. Recebeu do Senhor e passou para a igreja, como arauto, como mensageiro fiel, como dispenseiro da graça. E o que Paulo entregou à igreja de Corinto? As verdades basilares, fundamentais, essenciais. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base da esperança cristã. O que Cristo fez naquela cruz em nosso favor. Timóteo deveria pensar na morte de Cristo como a maior prova do amor de Deus e ser leal ao Senhor até o fim. A Cristo que nos amou e por nós quis morrer, como nós cantamos em um de nossos hinos. Percebam, irmãos, quando nós somos envolvidos por circunstâncias difíceis,
Volto a dizer, memória embaçada, visão atropelada pelas circunstâncias e, por vezes, ainda que não verbalizemos, há uma insinuação maligna. Será que Deus se importa? Será que Deus realmente está com você? Será que realmente Deus o ama? E pensar na morte de Cristo em nosso favor é trazer à memória o grande amor de Deus, o maior emblema, sinal contundente do quanto Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora percebam, essa é uma mensagem que precisa ser resgatada. Eu tenho dito que houve uma situação histórica, um evento muito curioso no Brasil, há mais de 250 anos, quando um filólogo, teólogo, missiólogo, chamado Henry Martyn, passou pelo Brasil. Ele estava a caminho da Pérsia, onde hoje fica o Irã. Ele era brilhante, um jovem talentosíssimo, dominava vários idiomas, sobretudo aquelas línguas orientais, era da Universidade de Cambridge. E ele então se dispôs a ser um missionário naquelas terras, traduzir a Bíblia para vários idiomas daquela região, mas por algum motivo o navio dele teve que ficar ancorado 15 dias no porto de Salvador, à época capital do Brasil Imperial. E ele fez algumas anotações, suas impressões, como em inglês, sempre metódico, anotando tudo, as impressões dele sobre o Brasil. E no diário dele ele diz o seguinte: há muitas cruzes no Brasil, mas os brasileiros ainda não conhecem a mensagem da cruz. Meus irmãos, quase 3 séculos depois, continua sendo uma triste realidade. Os brasileiros ainda não conhecem a mensagem da cruz. E o que é mais escandaloso, os evangélicos não conhecem a mensagem da cruz. Há muito pelagianismo, há muita alma romana, há muito paganismo, porque a mentalidade é sempre meritória. É sempre o homem buscando, pelos seus meios, merecer a bênção de Deus, ou escapar do juízo de Deus pelos seus próprios métodos. E o raciocínio é mais ou menos assim: se a pessoa faz coisas boas, o amor de Deus aumenta. Se vacilou em algum momento, parece que Deus diminui o seu amor, e ela vive nessa corda bamba. Isso não é fé cristã. A fé cristã tem uma mensagem: Deus nos amou apesar de nós. Não há nada em você, nada em mim, que possa inspirar o amor de Deus. Deus escolheu amar pecadores rebeldes, refratários, inimigos. Deus demonstra a sua graça, que é amor aos que não merecem. E quando essa verdade alcança a mente e desce ao coração, isso nos encoraja a olhar para as tribulações como leve e momentâneas, porque Cristo fez tudo por nós e garantiu, Ele que é o Rei eterno, uma situação de bem-aventurança indescritível. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que são seus. Essas verdades precisavam dominar o coração de Timóteo. A primeira coisa é essa: o ressuscitado é aquele que morreu por nossos pecados. E depois, ele está vivo e presente. Porque falar da ressurreição é trazer memória que Jesus está vivo. Vivo, irmãos. Nesse exato momento, e segundo João, ele é aquele que passeia no meio da igreja, através do seu Espírito. É uma experiência extraordinária ter essa consciência, essa convicção inabalável: meu Senhor está vivo, e os seus olhos nunca se apartam de sobre mim. Como dizia um puritano, nas vésperas da morte, tudo que a morte pode fazer é me colocar nos braços do meu Senhor. O crente não teme nem a morte, porque a morte se torna um meio de graça. Ela nos coloca nas mãos do nosso Senhor. Percebam, essa consciência é profundamente importante para nós. Timóteo deveria lembrar-se que Jesus morreu por seus pecados, mas ressuscitou, está vivo e presente com ele. Não é o Cristo que assiste de longe, é o Cristo que se posta ao nosso lado, que conhece as nossas dores. Um amigo nosso esteve no Haiti 3 meses depois daquele terremoto em 2005 que devastou o empobrecido país Haiti, que se tornou ainda mais caótico. Não ficou um prédio em pé. Horrível. Ele disse que ao desembarcar sentiu o cheiro da morte no ar, o odor da morte, cadáveres ainda por serem sepultados, órfãos, viúvas. Uma situação calamitosa.
E no dia seguinte, logo pela manhã, ele foi para um barracão da ONU para se voluntariar, para servir uma refeição para aquelas famílias. Havia dezenas delas naquele galpão. E de repente, quando ele olha, ele vê aquelas pessoas sentadas e o semblante da tristeza, a face enlutada, a morte no ar, um ambiente de desesperança. E o coração dele vai ficando apertado até que uma mulher se coloca em pé. E ela começa a cantar um hino que pela melodia ele acompanhou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E todo mundo começou a cantar. Ele disse: meu amigo, nós sentimos a presença de Deus naquele lugar como algo extraordinário. Deus visitando os abatidos, os entristecidos, os enlutados, com a mensagem da esperança. Ele vive, podemos crer no amanhã. Quem está no comando não são as forças despóticas e tirânicas. É aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. De modo que quando o nosso coração contempla o Cristo ressurreto, que não é apenas Senhor da igreja, mas Senhor de todo o cosmos, e que não conhece rival, nosso coração se aquieta. João teve uma visão de Jesus. No Apocalipse, logo no capítulo 1, ele diz assim: quando o vi, João viu, porque Cristo está vivo. Quando o vi, capítulo 1, a partir do verso 17, caí a seus pés como morto, diante do resplendor da glória do Cristo ressurreto. João disse que caiu como morto. Porém, vejam o que Jesus fez. Ele, porém, colocou sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo encorajando João: você não tem o que temer, eu estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Não é Nero quem está no comando, é Jesus o Senhor. Ele não é apenas Senhor de Israel, de Roma, Ele é Senhor de todo o universo. A ressurreição de Jesus é um grande estímulo aos seus discípulos. Então Ele é o ressuscitado, que morreu por nossos pecados, está vivo e presente no meio da igreja. E a terceira verdade subsidiária é que Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ressurreição de Jesus confirma a sua divindade. E esse é um ponto central, inegociável para o cristão. Nós não temos comunhão com quem nega a plena divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma doutrina periférica, não é uma ilusão, é uma verdade extraordinária, maravilhosa, que faz toda a diferença. Quem é Jesus? É o Verbo eterno, Deus coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito. Nós cristãos somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito. E a ressurreição de Jesus é um atestado de que Ele é quem afirmou ser. Por vezes, nos embates, muitos embates que Ele teve com os fariseus e escribas, com os religiosos do seu tempo, João registra alguns desses entraves. Em um momento alguém perguntou: fala logo abertamente se você é quem afirma ser, se você é o Messias. E o Senhor disse: eu já disse, mas vocês não creram, porque vocês não são das minhas ovelhas. Abraão viu o meu dia e se alegrou, e eles ficaram revoltados. Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o teu dia? E Jesus então disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse ego emi, esse eu sou, em alguma medida é a mesma fala que Deus apresentou a Moisés. Diga a ele que eu sou. Jesus é Deus. Nós todos devemos nos aquietar diante dessa gloriosa verdade, misteriosa verdade. Jesus é Deus. Quando as ideias que nós chamamos hoje de liberalismo teológico, no século XIX chamava-se de modernismo, um movimento que surge depois da Revolução Francesa, adentra a Alemanha, é uma tentativa de romper com tudo que é sobrenatural, metafísico, é uma ideia de adequar a fé cristã ao naturalismo filosófico. Então tudo que é sobrenatural, milagres, foi praticamente posto de lado e a fé cristã se tornou apenas um código de ética. Quando essas ideias chegaram na Inglaterra, isso foi para o parlamento, porque a igreja anglicana é uma secretaria de Estado, está relacionada ao Estado inglês.
E quando chegou no parlamento de Westminster, para debater esse assunto, um parlamentar evangélico, consciencioso, ortodoxo, pediu a palavra e deu uma palavra muito interessante. Senhores, quero lembrar a vocês que, se o notável poeta William Shakespeare entrasse por essa sala, nós todos ficaríamos de pé e o saudaríamos como um grande estruturador da nossa língua, um dos mais notáveis ingleses da história. Mas se o Senhor Jesus Cristo entrar por essa sala, nós todos cairemos de joelhos e tal como Tomé diremos, Rei meu e Deus meu. Jesus não é apenas um mestre, apenas um homem de sabedoria. Jesus é essencialmente Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E Paulo sabia disso e defendeu, na carta aos Colossenses e em tantos outros lugares, essa divindade de Jesus, que faz toda a diferença na nossa vida também. Não é um dogma periférico, vazio, árido. Saber que Jesus Cristo é Deus faz toda a diferença. E ai de mim, ai de você, se negarmos a divindade do nosso Senhor. Muito pelo contrário, nós reconhecemos, como ainda há pouco recitamos, Ele é Deus, louvado seja o seu nome. A segunda proposição que Paulo apresenta aqui, depois de falar do ressuscitado dentre os mortos, ele fala do descendente de Davi. Se a ressurreição de Jesus, o ressurreto, nos remete à divindade de Jesus, o descendente de Davi aponta para a sua humanidade. Vejam, meus irmãos, que singular Senhor e Salvador. Ele é plenamente divino e plenamente humano. O único ser que tem duas naturezas numa unidade indivisível. Plenamente homem, plenamente Deus. E Paulo, um bom teólogo pastor, ele não desassocia teologia e aconselhamento. Ele está encorajando com teologia. Ele está aplicando a teologia a uma circunstância adversa daquele jovem pastor. E Paulo então trata esses dois assuntos magnos, pilares da nossa fé, divindade e humanidade de Jesus. E antes de mostrar algumas verdades subsidiárias, deixa eu lembrar os irmãos, por exemplo, de como está muito presente nas Escrituras. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, há um verso que por vezes nós passamos por cima dele, e que sintetiza essas duas verdades centrais sobre Jesus. Apocalipse 22, 16. Jesus se apresentando, ele diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Raiz e geração de Davi. Cristo é a raiz de Davi, porque Cristo é a origem de Davi. O mesmo Cristo que disse, antes que Abraão existisse, eu sou, poderia ter dito, antes que Davi existisse, eu sou. Ele é a raiz de Davi. Tanto é que Mateus, o evangelista, abre o livro, o primeiro livro do Novo Testamento, genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Quem é Jesus? Ele é a origem de Davi e, ao mesmo tempo, ele é a geração de Davi. Ele é um descendente de Davi. Esse é o mistério. Ele é tanto aquele que gerou a Davi, como também é o gerado de Davi. Ele é um judeu. Ele é um filho de Davi. Isso aponta para nós o caráter exclusivo, singular de Jesus Cristo, o Deus homem, nosso único e bendito Salvador. E quais são as verdades subsidiárias dessa proposição? Descendente de Davi. A primeira delas é essa, que eu reitero aqui. Jesus é plenamente humano. Não tem aparência humana. Ele é um ser humano como eu e você. Carne e osso. Igual a mim e a você. Em tudo, vírgula, exceto em pecado. Plenamente humano. Todos aqueles debates cristológicos do quarto, quinto século foram definidos no credo de Calcedônia e mostraram isso. Quem é ele? Ele é esse ser que é plenamente divino e plenamente humano. João diz assim no prólogo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo eterno. Na eternidade passada, como diz Berkhoff, eternidade passada, só existia Deus, o único Deus, Pai, Filho e Espírito, um derramando amor sobre o outro, um se alegrando no outro, um se regozijando no outro, o amor, o amado e o amante. Quando Deus,
uno e trino, delibera criar. Ele exibe a sua glória no universo criado. E de todas as coisas que Deus criou, o ser humano, apenas o ser humano, é sua imagem e semelhança. E esse ser humano, criado com as capacidades morais de dizer sim ou não ao pecado, decidiu pecar, arruinou a si mesmo e a sua descendência. Mas o que é que Deus fez? Ao perceber a inabilidade, a incapacidade dos filhos de Adão de voltarem-se para Ele, porque todo filho de Adão é idólatra, está tateando nas trevas, todo ser humano é um adorador, só que adora o objeto errado, em vez de adorar a Deus, adora a criatura. Tendo em vista que ninguém pode voltar-se para Ele por si mesmo, o que é que Deus faz? Deus se faz gente, Deus vem a este mundo, Deus se torna humano. O Natal, nós estamos aí algumas semanas do Natal, que embora Jesus não tenha nascido no dia 25, é uma data simbólica para nós, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele nasceu para morrer, e com o seu sangue pavimentar o caminho de volta para Deus. Não é o homem em busca de Deus, é Deus em busca do homem. E Timóteo deveria lembrar-se disso, essa é uma fonte de encorajamento. Se Deus fez o mais improvável, Paulo diz isso aos romanos, aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Para e pensa, se Deus fez o mais improvável, humilhar-se a si mesmo, abrir mão das prerrogativas divinas, tornar-se um ser humano, passar pelas humilhações todas que ele passou, com que propósito? Agregar algum valor a si? Não, exibir a incompreensível graça, o seu amor inexplicável por seres como eu e você. Agostinho, embevecido dessas verdades, naquela obra extraordinária, Confissões, tantas orações lindas, tantas poesias que enriquecem o nosso coração, falando sobre a encarnação, ele diz assim: o Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado na jornada, para que a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, para que a força pudesse crescer fraca, para que o curador fosse ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele nasceu para isso, com esse objetivo. Isso é maravilhoso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nunca se esqueça disso. Jesus é plenamente humano, e Ele se tornou humano por amor a você, por amor a mim, por amor ao seu povo. E a segunda verdade, subsidiária, Jesus é cheio de compaixão. Ele é um homem que conhece as dores dos homens. Porque perceba, quando nós pensamos em Deus como onisciente, onipresente, onipotente, essa tríade de atributos muito conhecidas, pelo menos a linguagem, há muitos outros atributos. Quando nós pensamos no conhecimento de Jesus, não é simplesmente um conhecimento porque Ele é Deus e sabe todas as coisas. O Senhor conhece as nossas dores porque as experimentou. Isso faz toda a diferença. Ele tem compaixão de nós, Ele se coloca ao nosso lado, sente as nossas dores porque as experimentou. Razão pela qual o autor da carta aos Hebreus diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pare e pensa. Alguém aqui já se sentiu traído? Foi alvo de uma deslealdade? Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o que é traição, Ele sabe o que é deslealdade. Alguém aqui já foi injuriado, acusado falsamente? Ele experimentou isso. Alguém aqui já se sentiu profundamente triste, desanimado, abatido por uma circunstância? No Getsemane ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Nenhum ser humano experimentou um grau de sofrimento, de aflição, de angústia como Jesus. De modo que quando nós nos apresentamos diante de Deus, com um coração sincero, derramando a alma como Ana,
Falar: Senhor, está doendo, Senhor, não entendo, Senhor, tem misericórdia. Ele se posta ao nosso lado e diz: eu sei o que você está passando. Porque Ele é humano. A igreja precisa resgatar a humanidade de Cristo, em equilíbrio com a sua divindade. Nós servimos a um sumo sacerdote que compadece das nossas aflições, porque as experimentou. E um detalhe que faz toda a diferença: Ele venceu. O único homem que cumpriu a lei, o único homem que jamais pecou. E por isso Ele diz para a gente: a minha graça te basta. Fica ao nosso lado. Eu lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo. Eu admiro demais o apóstolo Paulo. Que homem notável. Na terceira viagem missionária, ele chega a Antioquia da Síria, terceira maior cidade do império, lá no norte. A Ágabo dá uma profecia para ele: não vá, porque se você for, vai ser preso. E ele diz: eu estou preparado, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor. E ele vai até Jerusalém. Chega em Jerusalém, a cidade está apinhada de gente, judeus de várias partes do mundo. E alguém lá o vê e diz: esse é o homem que está perturbando, deturpando, corrompendo a nossa fé. E introduziu um pagão no pátio dos judeus, acusando de Paulo de ter colocado Tito num lugar onde apenas os judeus podiam entrar. E a multidão fica alvoroçada e começa a acusar o apóstolo Paulo. Há quase ali um linchamento, até que as autoridades romanas o protegem. E Paulo então se apresenta, pede a palavra e faz um discurso em defesa do seu amor pelo seu povo. Ele diz: não, eu não profanei o templo, eu não estou deturpando a lei, eu não estou corrompendo a nossa fé, eu amo o meu povo. Ele começa a falar da sua história do evangelho, mas o povo fica injuriado com ele, quer matá-lo. Ele é levado para uma prisão, em segurança, há um complô para matá-lo. O comandante providencia 200 homens para escoltá-lo até Cesareia, que era a capital administrativa, nas margens do Mediterrâneo. E naquela noite, Paulo está profundamente abatido naquela prisão. Ele está sendo acusado de ser um traidor, um falsário, um blasfemador, um corrupto da fé. Paulo, que amava o seu povo. Naquela noite de abatimento, de tristeza, de acusação, de dores, Lucas registra que o Senhor Jesus apareceu para ele. Que experiência! A presença de Cristo no vale da aflição. E Lucas diz que Jesus apareceu para ele e disse assim: coragem. Da mesma maneira que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma. Sabe o que Cristo está dizendo? Quem tem um governo da história sou eu. Não chegou a sua hora vai chegar, mas não é agora. Coragem, permaneça firme. Isso é muito interessante, irmãos, porque essa pandemia, ela revelou as fraquezas da igreja, muitas fraquezas. Uma delas é o pavor que alguns demonstraram em relação à morte. Nós devemos ser prudentes, sábios, ninguém deve ser irresponsável. Nós somos o povo que ama a esperança e a vida, mas o crente não pode ter pavor da morte, porque nós já fomos libertos dessa tirania. Paulo sabia disso, e o Senhor Jesus está falando para ele: coragem. Como Davi diz no Salmo 40, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Percebam como a teologia tem implicações práticas para a nossa vida diária. Coragem. Johann Sebastian Bach, o grande músico, ele compôs um soneto que diz assim: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesses aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Você é amado porque ele foi odiado. Você é aceito porque ele foi rejeitado. Você é abençoado porque ele foi amaldiçoado. Vejam a troca. Graça é isso. Ele assumindo a nossa miséria, a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa dívida impagável, pecado, e dando a nós, graciosamente, tudo que ele conquistou naquela cruz. A ele seja a honra, a glória e o louvor. Por isso, meu amado irmão, guarde no seu coração: a vida não é indolor. Esses falsários da televisão, da internet, das esquinas, pagarão, sofrerão a justa condenação, porque Deus não se deixa escarnecer. Eles prometem o que Deus não prometeu, mercadejam a palavra, vendem ilusões, e há sempre um tolo
para abraçar essas mentiras. A Bíblia não ensina que a vida cristã é indolor. Nós passamos por dificuldades, e algumas delas são agudas, profundamente intensas, a ponto de bagunçar as nossas emoções. Mas uma coisa é líquida e certa: o Senhor sempre estará conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E mais ainda, o nosso Deus enxerga no escuro. Quando tudo estiver trevoso à sua volta, quando você não souber o caminho que seguir, lembre-se que o teu Deus enxerga no escuro. Ou como disse o profeta: se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. O Senhor será minha luz, porque Ele é plenamente humano e se compadece das nossas aflições. E por fim, a última coisa: Jesus foi humilhado, mas também foi exaltado. E aqui existe uma espécie de referência do que vai acontecer conosco. Não é por acaso que Paulo fala do descendente de Davi. Para falar da humanidade de Jesus, ele poderia citar, por exemplo, Abraão. Mas ele cita Davi. Porque nas memórias afetivas de Israel, Davi estava sempre presente. Quem era Davi? Não tinha pedigree. Não era um aristocrata. Era filho de Jessé, morava no campo, o menor dos menores. Tanto é que o próprio Samuel se atropelou lá nas leituras equivocadas dele, olhou a aparência e foi repreendido pelo Senhor. Mas o que Deus fez com Davi? Pegou o menininho do campo e colocou no trono de Israel como a maior referência dos reis, o filho de Davi, um título messiânico. Mas o caminho de Davi não foi do campo para o trono, foi um caminho espinhoso. Foi perseguido por Saul muitas vezes, passou por provações e adversidades. O que Paulo está dizendo, de forma subjacente aqui, é que antes da vitória vem a luta. Timóteo, eu estou na prisão. Você está lutando aí, dentro e fora da igreja? Lembre-se, você precisa trazer à memória quem é Jesus, o descendente de Davi. Davi, Timóteo, que antes de ser coroado, passou pelas mais intensas provações. Portanto, o próprio Cristo é uma referência para nós. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Para aqui não. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O Cristo que se humilhou a si mesmo foi exaltado por Deus. O Davi que passou por provações e humilhações foi exaltado. Timóteo, mantenha-se firme. A nossa glória não está aqui. Nós somos o povo da esperança, o povo da eternidade, que seremos recebidos na glória tal como o Senhor. E perceba, eu vou apenas ler por conta do tempo, como é que ele termina essa perícope, que vai dos versos 11 a 13. Fiel esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele também permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele está falando aqui de um movimento, irmãos. Morrer para viver, perseverar para reinar. Se o negarmos, ele nos negará. Agora, mesmo quando somos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Estamos pactuados numa aliança com o nosso Salvador. Que maravilha saber disso. Então percebam, Timóteo está sendo encorajado por essas verdades gloriosas do Evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo crucificado, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. A Bíblia não fala, mas a história dá um testemunho interessante sobre o fim de Timóteo. Isso está contado na obra História Eclesiástica de um homem chamado Eusébio de Cesareia, primeiro grande historiador da fé cristã. Há muitas informações extra-bíblicas que vêm daquele período que Eusébio coletou como um grande historiador. E ele diz que Timóteo recebeu a palavra do apóstolo Paulo, manteve-se firme e fiel, mesmo depois da morte do seu pai na fé, como um grande pregador, como pastor daquela cidade em Éfeso, e pregando com ousadia. Ele que era tímido e doente, tinha vários problemas, pregando com ousadia na praça de Éfeso, na Ágora. Ele foi apedrejado, e depois amarrado pelas pernas a um cavalo e arrastado pelas ruas. Ele entendeu que deveria ser fiel ao Senhor, manter-se fiel à vocação. Ele lembrou-se de quem é Jesus Cristo e cumpriu a sua missão. Inclusive, fez jus ao próprio nome, Timóteo,
honrando a Deus, ele honrou a Deus. Perceba que essa palavra do apóstolo Paulo foi suficiente para encorajá-lo a manter os seus olhos em Jesus Cristo e dar a vida pela causa do Evangelho. Eu quero encerrar lendo uma poesia dos escoceses, dos nossos irmãos na fé, século XVIII. Há um hino belíssimo que diz assim: amado Cordeiro sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morreste por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. Que assim seja, para a glória do nosso Salvador. Pastores, sintam-se encorajados ao trazer à memória quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Igreja, toda a igreja, lembre-se sempre de quem é Jesus, o ressuscitado e o descendente de Davi. Eu queria convidá-los a ficarem em pé, para que nós cantássemos o hino da esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós vamos cantar e em seguida vamos orar. Senhor, e a Ti somente a honra, a glória e o louvor. Te bendizemos porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou a Jesus, nosso bendito Senhor e Salvador. Te louvamos porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele escolheu morrer em nosso lugar e com seu sangue nos purificar de todo pecado e injustiça. Obrigado, Senhor, pela morte vicária, penal
e suficiente de Jesus em nosso favor. Que nenhum de nós se esqueça quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós. Ajuda-nos a manter viva a memória sobre a identidade e a missão do nosso Salvador. Senhor, sustenta o seu povo nas mais adversas situações. Que a igreja lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se do túmulo vazio. A morte não pode deter o teu filho, ele está vivo. Ele está presente no meio do seu povo, ele é vencedor. Até o grande dia, sustenta a igreja, Senhor. Que ela receba a graça para passar pelos vales mais sombrios, olhando para a eternidade e contemplando Cristo vencedor. Que nas nossas aflições possamos aprender a depender da Tua graça, dobrar os joelhos, aumentar as nossas afeições pelo Senhor e a nossa confiança no Cristo que reina sobre tudo e todos. Abençoa esta igreja. Fortalece a fé dos meus irmãos, que essa igreja continue crescendo em número e em vida, que o Teu Espírito seja derramado sobre essa igreja, para que ela possa cumprir a missão de ser luz do mundo e sal da terra nesta região do Brasil. Oramos agradecidos por Tua palavra e pedimos que essa esperança seja sempre aquecida em nosso coração, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.